E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal, e esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre algoritmos e lógica de programação. Então deixa eu explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa sequência de vídeos, tá? Nesse vídeo agora eu vou explicar como vai funcionar e já vou introduzir o conceito de algoritmos para vocês. Depois, para as próximas aulas, a gente já vai trabalhar em alguma linguagem de programação. Então eu gostaria aqui de te pedir que sugerisse alguma linguagem. Você pode escolher Java, PHP, JavaScript, C++, C, tanto faz. Para esse curso básico de lógica e algoritmo não vai fazer muita diferença, porque são conceitos que são utilizados em todas essas linguagens, tá? Mas deixa aqui então a sua sugestão para a gente seguir os próximos vídeos já utilizando uma linguagem de programação. Outra coisa importante que eu preciso falar é o seguinte: o YouTube ele não entrega as notificações para todo mundo, tá? Então, para você receber as notificações é muito importante que você clique no sininho. Mas mesmo assim, às vezes isso não é bastante. O YouTube ele tá mudando o algoritmo dele a toda hora, então às vezes ele dá mais destaque para os assuntos que você vê mais e não para os canais que você é inscrito. Para tentar resolver um pouco isso, você não perder nenhum vídeo dessa série, eu vou criar uma lista de e-mails, tá? O link tá aqui embaixo. Você pode entrar lá, se cadastrar, e toda vez que tiver um vídeo novo aqui dessa série, eu vou mandar um e-mail. Então assim você não vai perder nenhum vídeo, ok? Então se cadastra lá, depois volta aqui para continuar o vídeo. Tá, então vamos lá, vamos começar agora, tá? Então, a primeira coisa que o iniciante em programação precisa saber é como um computador funciona. Ele precisa entender o que de fato um computador faz, tá? Então assim, em regras gerais, um computador ele é bom em duas coisas, que é executar muitas tarefas rapidamente, ele executa tarefas muito rápido e ele armazena uma quantidade muito grande de dados. Então, normalmente, o computador vai ser utilizado para fazer essas duas coisas. Só que, diferente de um ser humano, ele não tem nenhuma experiência prévia. Toda vez que você inicia a programação de um novo software, você está começando do zero. É como se você estivesse falando com uma criança. Por exemplo, se você fala para uma criança assim, atravessa a rua, o que ela vai fazer? Ela vai sair correndo e vai atravessar a rua, porque essa foi a ordem que você deu. Se você fala para um adulto a mesma coisa, fala atravessa a rua, ele não vai sair correndo e atravessar a rua. Ele vai parar no final da calçada, vai olhar para um lado, vai ver se está vindo carro, vai olhar para o outro, vai ver se está vindo carro do outro lado, vai tomar uma decisão. Se tiver vindo carro, o que ele faz? Ele espera ou ele vai na frente? Ele vai calcular o tempo do carro chegar até ele para ver se dá tempo dele atravessar ou não. Olha quantas coisas ele fez e a única instrução que você deu foi atravesse a rua, entendeu? Então essa é a diferença. O computador ele seria mais parecido com a criança. Se você mandar ele fazer alguma coisa, ele vai fazer, independente de qual é a consequência daquilo que você mandou fazer. Ele não quer saber, ele simplesmente executa a tarefa. Como eu disse, é nisso que ele é bom, executar a tarefa, não tomar decisão, tá? Então toda a parte lógica de um software, toda a parte de tomada de decisão, ela precisa ser previamente feita por um programador. E esse é o seu papel, é tentar mapear todas as possibilidades e instruir o computador dependendo de cada possibilidade dessa, tá? Eu vou te dar um exemplo melhor agora, que vai ficar um pouquinho mais simples de você entender. Então, vamos fazer um exemplo um pouco mais ilustrativo aqui, tá? Aqui no meu canto esquerdo eu vou digitar comandos, eu vou dar comandos como se eu estivesse dando comandos para o computador. E aqui no meu canto direito inferior, na parte do vídeo aqui, eu vou executar esses comandos como se eu fosse um computador, ok? Então isso acho que vai ficar claro alguns problemas que podem aparecer. Primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o nosso objetivo, qual o problema a gente está tentando resolver. É impossível você criar um algoritmo sem você saber exatamente o que você quer que o computador faça. Então tá, nesse exemplo aqui, a gente quer simplesmente passar polenguinho num pão. Simplesmente fazer isso. Parece uma ordem fácil, parece algo fácil de se fazer, mas você vai ver que alguns problemas podem acontecer no meio do caminho se você não souber como fazer isso, como falar para o computador isso, tá ok? Para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar a palavra queijo em vez da palavra polenguinho. Como eu vou ter que escrever aqui, eu não quero errar, então é mais fácil escrever queijo do que polenguinho, e eu vou ter que escrever talvez mais de uma vez. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode tentar aqui é dar a ordem direta, ou seja, passar o queijo no pão.
Vamos ver o que acontece se a gente tenta executar isso aqui. O computador, digamos assim, o eu computador, fez exatamente o que a gente mandou ele fazer. O problema é que a nossa ordem não era clara o bastante. A gente precisa detalhar melhor essa ordem aqui, ok? Então vamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente precisa verificar se o polenguinho, se o queijo, se ele está aberto ou não. Então, se o queijo estiver fechado, então abrir o queijo, ok? Aí depois sim, aqui eu posso botar um fim, tá? Para saber que aqui acabou a minha instrução chamada condicional, que é se alguma coisa, então vai fazer outra e aí pronto. E aí eu vou passar o queijo no pão. Ou seja, se o meu queijo ele já estiver aberto, não estiver fechado, ele não vai tentar abrir o queijo, ele vai passar direto para cá e vai simplesmente passar o queijo no pão. Mas se ele estiver fechado, aí sim a gente precisa abrir o queijo, ok? Bem, não era exatamente o que a gente tinha pensado, né? Então a gente precisa detalhar um pouco mais para que a gente possa eliminar qualquer tipo de ambiguidade, qualquer interpretação diferente. Precisa ser muito claro. Então vamos lá. Primeira coisa, eu passei o queijo com a mão em cima do pão. Então a gente tem vários problemas aí que a gente já pode atacar aqui de cara. Primeira coisa vai ser pegar a faca. Depois, cortar um pedaço do queijo. Abrir o pão. E aí sim, passar o queijo no pão. Isso aqui a gente pode inclusive mudar a ordem. Por exemplo, eu posso abrir o pão depois que eu pegar a faca, entendeu? E cortar o pedaço do queijo só depois. Nesse caso aqui, tanto faz. Então é interessante você ver, eu vou dar um exemplo já depois mudando a ordem, que você vai ver que vai fazer toda a diferença, tá? Mas vamos lá. Então vamos tentar executar isso aqui. Pegar a faca, abrir o pão, cortar um pedaço do queijo, passar o queijo no pão. Vamos lá. Tá vendo? Precisa ser bem específico. Eu peguei a faca, mas eu abri o pão e cortei o pedaço do queijo com a mão. Depois eu passei o queijo no pão, mas não era isso. Eu queria cortar com a faca, mas eu não falei isso em nenhum momento aqui no nosso código. Então eu preciso falar isso. Abrir o pão com a faca. Cortar um pedaço do queijo com a faca. Aí depois eu posso até colocar largar a faca. Não, nesse caso não. Eu preciso passar o queijo no pão com a faca. Né? Que aí eu evito já do bug que eu já estou prevendo que vai ter de eu pegar ele lá com a mão. Então, ok. Depois eu posso largar a faca e comer o pão. Ok? Ah, mais uma coisa que eu esqueci é passar o queijo no pão. Passar o queijo na parte interna do pão com a faca. Ok, agora sim, vamos tentar executar.
Pronto, agora sim a gente conseguiu executar o que a gente tinha planejado lá no início, certo? Então você vê, isso é um algoritmo, são passos finitos numa ordem pré-definida que vai resolver algum tipo de problema. O algoritmo ele pode ter bugs, você vai ter que ajustar o bug, quer dizer, ele não pode ter bugs na verdade, então sempre que tiver você vai ter que ajustar até que ele faça exatamente aquilo que você queria que ele fizesse. Por exemplo, às vezes o bug é simplesmente uma ordem errada. Se eu mudo essa ordem aqui, tiro daqui e coloco aqui, por exemplo, vai ter um problema, porque eu vou comer o pão antes de abrir o pão com a faca, cortar o pedaço do queijo e passar o queijo no pão. Ou seja, eu vou comer o pão sem queijo, né? Sem o polenguinho. E isso não era o problema que eu queria resolver, eu queria o pão com o polenguinho. Então, dependendo da ordem, ela pode sim fazer diferença ou não. Então, você vai ter que saber avaliar aí para entender qual é a melhor ordem de você construir o seu algoritmo, ok? E era isso que eu queria te mostrar aqui nesse trecho do vídeo. Então, agora a gente pode voltar lá e continuar o vídeo, ok? E aí, ficou um pouquinho mais claro? Então, no próximo vídeo, a gente já vai entrar no conceito mais perto de programação. Já vai utilizar pseudolinguagem e talvez alguma linguagem de programação, ok? Como eu pedi no início do vídeo, deixa aqui embaixo a sua sugestão de linguagem para a gente utilizar. Se você ainda não se inscreveu lá na nossa lista de e-mail, o link está aqui embaixo também, se inscreve, porque isso vai ser muito importante. E eu queria te pedir mais uma coisa que é a mais importante. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que quer aprender a programar, tá? Porque assim a gente vai conseguir aumentar o número de inscritos no canal. Isso é muito importante para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. Esse tipo de vídeo dá um pouco mais de trabalho do que os outros vídeos que você está acostumado a ver aqui no canal. Então eu preciso que tenha mais gente, que a gente consiga atingir mais gente para que faça sentido continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Faz sentido para você? Então, ok, compartilha com algum amigo seu. E se você ainda não é inscrito, claro, se inscreve no canal, clica no sininho, porque assim você recebe as notificações ou não. E não deixe então de se inscrever lá na lista também, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!